Olá, estamos iniciando mais uma aula do curso de sermão e nesse curso nós estamos dando o passo a passo de como criar um sermão expositivo, um sermão temático, um sermão textual. Já passamos por várias fases desse curso e chegamos agora ao momento em que nós vamos trabalhar um sermão do princípio ao fim. Nós vamos esboçar um sermão, podemos dizer que ao vivo, para você ver como que é feito esse passo a passo. Em primeiro lugar, nós precisamos ter um esboço, um esqueleto, vou dizer um esqueleto. Nós precisamos conhecer as partes essenciais do esboço. Tendo isso na mente, fica bem mais fácil de construir o nosso esboço de sermão. Nós já vimos em aulas passadas como se constitui esse esqueleto, quais são as partes essenciais do nosso esboço. Ele vai ter título, texto bíblico, tema, sentença de interrogação, sentença de transição, vai ter as divisões principais, que serão em número de três subdivisões. É necessário ter a sentença de transição, que vai nos remeter ao outro tópico com mais facilidade. Então nós estamos trabalhando com a possibilidade de 3 divisões principais e 3 subdivisões, que é o sugerido, para não ficar um sermão muito longo. E a conclusão. Tendo esses elementos, essas partes, nós conseguimos então, a partir daí, esboçar nosso sermão. Então se lembre, é importante você ter essa estrutura guardada, memorizada, porque facilita na hora de você construir. O primeiro elemento, então, do esboço do sermão é o título. E deixaremos para escrever o título por último. Por que por último? Porque ele é o nome do nosso sermão. E nós podemos deixar para dar esse nome ao final, depois de ter trabalhado todo o esboço. Também precisamos de um texto bíblico construído a partir de um texto bíblico ou tendo um texto bíblico como base. Em nosso caso, nesse sermão temático que nós vamos trabalhar, nós vamos usar a carta de Paulo escrita a Filemon. Essa carta é constituída de um capítulo apenas, e nós vamos usar os versículos 17 e versículo 18, que diz assim: Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Então, em cima desse texto, nós vamos construir um sermão temático. Nós vamos trabalhar um sermão temático. Para quem já esqueceu a definição de sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. Então veja que nós vamos ter um tema, que esse tema na realidade ele nasceu desse texto. Embora o conceito de sermão temático não necessariamente precisa extrair do texto o tema. Mas nesse caso aqui, o tema nasceu dessa carta, o tema nasceu desse texto. Como encontrar então o nosso tema? Para encontrar o nosso tema, é necessário estudar o texto. Muitas pessoas têm dificuldade para fazer sermão exatamente por causa disso, porque não estuda a Bíblia, não lê a palavra de Deus, não estuda os textos que lê. Então é muito importante estudar o texto. Estudando o texto, você vai certamente encontrar o seu tema. Também podemos ter um tema por inspiração. Quando eu digo inspiração, a gente está ouvindo uma pregação
e de repente, né, eu vou fazer um sermão com com este tema. Ele nasce e aí você começa a trabalhar em cima. No nosso caso, o nosso tema será perdão, e esse tema nasceu da leitura, nasceu do estudo do texto da carta de Paulo a Filemon. Bom, nós já temos o tema. O que eu posso fazer agora? Como que nós vamos dar sequência à confecção, à elaboração desse sermão? Nós sugerimos que você faça perguntas ao tema. Se nós temos o nosso tema aí, que é perdão, nós vamos fazer perguntas, nós vamos elaborar o máximo possível de perguntas para esse tema. Existem temas que não dá margem para muitas perguntas, não. Às vezes é necessário você elaborar apenas uma pergunta ou transformar o seu tema em uma pergunta. Mas, de qualquer forma, nós sugerimos que você faça muitas perguntas do seu tema. Faça pelo menos umas 6 perguntas. Faça pelo menos umas 6 perguntas do seu tema. E quanto mais perguntas você fizer, mais possibilidade você terá de ter boas divisões principais. Porque através dessas perguntas, né, nós vamos então depois escolher algumas delas que poderão fazer parte das nossas divisões principais. Então vamos aqui com uma dica de ouro. Eu já até citei, já falei. Transforme o seu tema em uma pergunta. Porque você transformando o seu tema em uma pergunta, você pode depois trazer algumas respostas. Você pode dar uma direção, por exemplo, você pode começar a pensar em possibilidades de respostas para esse seu tema, que seriam as argumentações que você gostaria de usar, né, para fundamentar aquela sua afirmação, o seu tema. Pergunte então. Vamos fazer perguntas então, o nosso tema, que é perdão. Nossa primeira pergunta, que é o perdão. É uma pergunta óbvia, né? Em princípio sim, mas é interessante porque nós precisamos ter bem definido na nossa mente, no nosso coração, o que é perdão. E precisamos também explicar isso para as outras pessoas, né? Você vai pregar sobre perdão, as pessoas estão lá pensando, né, o que é isso? O que está querendo dizer aqui? Vamos elaborar bastante perguntas. Eu vou aqui traçar algumas perguntas. Primeiro, o que é o perdão? O perdão tem preço? Se o perdão tiver preço, qual seria? Qual é o preço do perdão? Preciso pagar para receber o perdão? Veja que eu estou construindo aqui várias perguntas, sem me preocupar se elas estão muito parecidas, se estão repetidas. Eu não estou com essa preocupação agora. A minha preocupação nesse momento é fazer perguntas ao tema, o máximo que eu conseguir. Então eu sento, ou eu escrevo a caneta, ou com lápis, ou com bloco de notas, usando o computador, aí a maneira que você preferir. Mas bote a sua cabeça para trabalhar, é hora de raciocinar, é hora de forçar mesmo a cabeça, a memória, é hora de trabalhar. Então faça o maior número possível de perguntas. Depois você vai responder, vai procurar responder essas perguntas que você fez, né? Então tem pergunta que vai ser ridícula, tem pergunta que parece que não vai ter nada a ver, mas escreva. Deixa fluir. O processo criativo é exatamente esse, sabe? É você escrever o que vem. É o que vem à mente. Depois você fica surpreendido do que você é capaz de realizar. Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas perguntas que, em primeira mão, parecem ser perguntas fracas. Eu posso eliminar essas perguntas depois, não tem problema. Eu posso fazer pergunta também
que de repente eu nem consiga responder. Não tem problema, mas eu preciso de ter essas perguntas elaboradas, porque a partir daqui é que eu começo a visualizar o meu esboço completo. Olha, é importante que nesse momento você não faça a pergunta e já procure pela resposta. Esse é o momento de fazer perguntas para o seu tema. Tá? Pergunte, faça o máximo possível de perguntas. Depois que você esgotar esse processo, então você vai para outra fase, que é responder as perguntas feitas ao tema. Agora sim, agora você vai começar a responder uma por uma. Então, você fez a primeira pergunta, reescreva essa primeira pergunta. Eu gosto de reescrever, porque às vezes a gente deixa um espaço muito pequeno entre uma pergunta e outra, e depois fica aquele rascunho, né, todo feioso. Né? Então eu gosto já de primeiro faço as perguntas, depois eu reescrevo uma por uma e começo a dar a resposta. Então minha primeira pergunta foi perdão. A minha primeira pergunta foi: o que é o perdão? Então eu vou dar algumas respostas para essa pergunta. Segundo o missionário Aurélio, o perdão é remissão de pena. Bom, o que é remissão? Parece que o dicionário, em vez de me ajudar, quase que piorou minha situação, né? Eu estou procurando saber o que é perdão e ele me responde trazendo mais dúvida, né? Ele diz que perdão é remissão de pena. Bom, e remissão, o que é? Então eu preciso de buscar uma resposta. E eu encontrei, então, no dicionário Wikipédia, que é um dicionário online, ele diz para mim que no campo do direito das obrigações, a remissão é uma forma de extinção da obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor. E ele não vai mais cobrar, ele não vai mais exigir esse pagamento dessa dívida. Então ela se extingue. Ainda no dicionário Wikipédia, eu encontrei também que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Isso significa que a pessoa também precisa perdoar a si mesmo, né? Tem coisa que a gente faz e que ofende a gente mesmo se sente aí, né, com necessidade de se perdoar. Ele continua dizendo que esse processo, né, esse perdão, ou esse problema é decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então veja que essa minha primeira pergunta, eu consegui dar aqui uma resposta. Se eu estiver satisfeito com a resposta para essa primeira questão, então eu passo para a outra questão. Do contrário, eu continuo buscando resposta para esta pergunta. Isso, olha, a resposta você pode procurar, como eu fiz no dicionário, você pode procurar em livros de teologia, você pode procurar em comentários bíblicos, você pode procurar a sua resposta até mesmo fazendo uma pesquisa junto a pessoas. Você pode chegar perto do seu pastor e perguntar, você pode chegar perto de sua mãe e perguntar, e você vai perceber assim, respostas incríveis dessas pessoas. Você pode anotar, ou se você usar um gravador, pode gravar as respostas dessas pessoas e depois transcrever. É lógico que você vai procurar, em determinados casos, omitir o nome, ou se as pessoas te permitirem, dependendo do assunto, né, não seria legal, às vezes, dar o nome. Mas essas pessoas permitirão a você divulgar essas respostas, né? Você está dizendo para elas: olha, eu estou fazendo um sermão
E eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. O que você acha que isso aqui é? Essa pessoa vai te dar a resposta, você vai anotando e vai dizer para ela que você vai usar isso no sermão, se pode citar o nome dela, se for necessário e tal, e ela vai te dar autorização ou não. Né? Então é importante ter isso também em mente. Então, continuando aqui a responder as perguntas, a nossa segunda pergunta é: o perdão tem preço? O perdão tem preço? Quais seriam as respostas possíveis para essa segunda pergunta? Bom, eu poderia pegar uma linha de pensamento dizendo que não, que sim, que o perdão tem um preço. Existe um preço a se pagar para o perdão. E eu poderia dizer que Jesus pagou um alto preço pelo perdão dos nossos pecados. Eu poderia dizer que para que uma dívida seja perdoada, querendo ou não, alguém pode pagar. Né? Você pode ter a sua dívida perdoada, mas alguém pode te ajudar. Você deve numa loja, por exemplo, você não tem o dinheiro para pagar, né? A sua dívida vai ser paga, né? Vai ser perdoada, mas através de uma outra pessoa pagando por você. Você não pagou, mas uma outra pessoa pagou para você. Então, quer dizer, houve o pagamento, de uma forma ou de outra, houve o pagamento da dívida, certo? Então, aí vocês se lembram que eu fiz uma terceira pergunta para o tema, que era: se o perdão tiver preço, qual seria? Eu estou encaixando essa terceira pergunta aqui na segunda pergunta que eu fiz. Porque se eu tenho a possibilidade de resposta que o perdão tem preço, então eu preciso saber qual seria esse preço. Se o perdão tiver um preço, qual seria? Bom, eu não vou dar a resposta para essa pergunta agora. Tá? Eu apenas vou deixar ela aqui, nós voltamos nela depois. Nesse momento eu sinto de não responder, porque eu estou respondendo essa pergunta aqui, ó: o perdão tem preço? Então veja que eu apenas aqui pensei assim, bom, eu vou encaixar, e encaixei, ela vai fazer parte, né, se houver uma resposta lógica para isso aqui, ela vai fazer parte da minha segunda pergunta. Mas eu deixo ela aqui por enquanto em stand-by ou em off. E vou então para uma outra possibilidade. Se o perdão tem preço, se tem um preço, qual é esse preço? Então esse preço foi pago a alguém, né? Esse dinheiro, essa dívida foi paga por alguém. A quem foi pago esse preço? Aí eu coloco aqui entre parênteses também duas possibilidades. Foi pago a Deus, foi pago ao diabo, poderia acrescentar também, foi pago ao homem. Vamos deixar assim, por enquanto. Eu disse que eu trabalharia com respostas possíveis para o perdão tem preço. Uma é sim, e a outra é não. Eu poderia perguntar para alguém agora, sair na rua, entrevistar 5, 6 pessoas, perguntando: perdão tem preço? Pode ser que 2 respondessem que sim, e pode ser que 3 respondessem que não. Ou poderia 2 responder sim, 2 não, e uma dizer não sei. Então eu já coloco aqui todas as possibilidades. Então, a outra possibilidade é não. Jesus não cobrou nada para perdoar nossos pecados. Poderia colocar não. A pessoa que perdoa não pode cobrar nada. Não pode cobrar nada, porque ela está realmente anulando, esquecendo a dívida, então não tem por que ela exigir nada. E aí é interessante esse conceito aqui, porque a gente percebe que existem algumas pessoas que na hora de perdoar exige alguma coisa ainda da pessoa. Já percebeu isso? Quando você vai pedir a alguém perdão, aí essa pessoa, antes de te perdoar, faz uma série de exigências. Então ela está, na realidade, ela está cobrando alguma coisa, né? Encaixa ali na parte de cima.
mas Jesus não cobrou nada para perdoar os nossos pecados. Ficaria aí uma linha interessante, né? Bom, eu vou parar essa aula aqui nesse momento, mas eu volto com mais uma videoaula falando sobre, ou melhor, respondendo, nós daremos continuidade às respostas às nossas perguntas. Bem, nós apenas respondemos então aqui a pergunta, encerramos aqui, paramos aqui respondendo. Muito bem, então nós vamos nesse momento parar essa aula aqui, mas nós